Hoje a gente continua a nossa saga percorrendo os caminhos do Ateliê 1. E hoje a nossa conversa é com o Carlos Rames. Ele é jornalista e produtor cultural e tem se aventurado nas produções artísticas pessoais também. Então, hoje a gente está aqui para conversar com o Carlos Rames. Bem-vindo, Carlos, é uma honra estar aqui contigo, né? Então, na verdade, eu gostaria que tu te apresentasse, falar um pouco do teu percurso, o que tu fizeste, como tu chegaste até aqui. Obrigado, Madi, pelo convite. É uma alegria estar aqui participando desse projeto tão bonito do Ateliê 1. E a minha trajetória, ela é bastante intensa, assim. Eu estava pensando sobre isso para a gente conversar e fiquei lembrando de várias coisas que aconteceram no meio do percurso. Eu nasci no município de Lajeado e fui criado, né, no município de Barros Cassal, que é próximo lá de Soledade, mais para a região central do estado. Eu saí de casa muito novo, eu saí de casa com 13 anos de idade, fui morar num seminário, estudei num internato no ensino médio, né, no primeiro e segundo ano do ensino médio, e depois entrei para a faculdade de jornalismo, comecei em Santa Cruz do Sul e depois terminei aqui na Unicinos, em São Leopoldo. Então foi uma grande quantidade de coisas assim que eu vivi na minha adolescência, na minha juventude, que me deram um estofo muito grande para depois continuar fazendo muitas coisas. E aí continuei fazendo muitas coisas. Eu, quando terminei a faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar com televisão. E aí na televisão comecei a sentir uma necessidade assim, de estudar produção cultural. Que eu era vinculado a uma produtora que prestava serviços para a TV Assembleia, e aí essa produtora tinha uma grande demanda por produção independente. A produtora queria entrar no mercado de televisão fechada, e aí eu comecei a estudar produção cultural. Então eu fiz uma pós-graduação em produção cultural para entender os mecanismos de fomento à cultura, entender as leis de incentivo, entender como funciona esse mercado, né, esse universo da produção cultural. E aí a gente começou a trabalhar com diversos produtos, né? Tanto para TV, e eu tenho uma amiga muito próxima, a Lila, que é musicista, e a gente começou a desenvolver também os projetos dela em música. Então comecei a escrever projetos para LIC, para FAC, né? A gente começou a produzir independente, produzia shows, né? Produzia diversas coisas para que a gente se mantesse em movimento. Então a gente fez exposição, a gente fez show, a gente trabalhou com programas de televisão independente, a gente trabalhou com um monte de projetos de diversas linhas diferentes, né? Então música, audiovisual, né? Depois eu me aproximei da cerâmica, comecei a trabalhar com cerâmica lá no Le Petit. Então assim começou a se misturar um monte de produção cultural, de um monte de formas, de manifestações artísticas diferentes. Então, aquilo que eu fiz na infância, de correr, né, de fazer várias coisas, na adolescência, de conhecer muitas coisas, agora me dá suporte para que eu consiga transitar entre diferentes universos aí da produção artística. Que massa, Carlos! E até isso que eu gostaria assim, de te perguntar, né? Qual é a tua primeira memória, né? O que te despertou para a arte e cultura? Tu tem essa primeira memória? Cara, quando eu penso sobre isso, é muito, muito louco, porque meu primeiro contato com produção artística foi na educação artística mesmo, né? Lá no ensino fundamental, a minha professora, a professora Janice Pozobon, lembro bem dela, ela fez uma proposição, assim, ela estava dando história da arte pra gente, e ela fez uma proposição que a gente pintasse um quadro, né? Eu estudava numa escola pública, então ela propôs que a gente comprasse material, comprasse tela e fizesse uma tela, né? E fizesse uma releitura de uma das obras estudadas durante o ano. E eu fiz, né? E essa tela está na casa da minha mãe até hoje. Meus sobrinhos riscaram ela, então ela tem já intervenções de outra geração já, né? Então é um trabalho que tem quase mais de uns 20 anos por aí, um pouco mais até, e tá lá na casa da minha mãe. Então toda vez que eu vou pra lá, eu olho para aquela tela e me lembro, olha, esse é o primeiro trabalho que eu fiz, não é bonito, não é uma coisa bonita de se ver, mas é uma tela, foi pintada naquela fase de sexta série, por aí, né, e foi quando me despertou um pouco o interesse por conhecer as obras, por conhecer as peças mais assim, da história recente, da história da arte, e eu comecei a prestar atenção nisso.
Depois, quando eu entrei para o seminário, comecei a observar obras sacras. Eu ia para as igrejas, né, eu conhecia museus e começava a observar isso e me perguntava, nossa, como é que fizeram isso há tanto tempo, né? De quando é isso? Eu comecei a me interessar, assim, esses vitrais, né, são de quando? Quantos anos tem? Né? Essa escultura, essa peça vem da onde? Né? E a obra, a arte sacra, ela tem uma memória muito grande, né? Ela remonta a coisas muito antigas e a produções muito detalhadas e tal. Então, eu me encantava pelas igrejas, pelas decorações das igrejas, as pinturas, né, e ficava prestando atenção nisso. Depois, quando eu comecei a estudar jornalismo, eu tive também História da Arte no jornalismo, né, e aí comecei a aprofundar algumas questões e começamos a estudar um pouco mais detalhadamente esse percurso da história da arte. E aí, quando entrei para a produção cultural, isso me ajudou um monte, né? Porque aí a gente começa a pensar, olha, o que eu estou fazendo agora é fruto de um monte de trabalho que já foi feito antes, de uma série de referências, né? De um conjunto de obras, um conjunto de produtores, de artistas, que nos dão essa referência para a gente poder pensar a arte que a gente está fazendo, a produção que a gente está fazendo agora. Então, quando a gente pensa o cenário de um show, né, aí mistura cerâmica com o produtor, né? Tipo, essa luminária aqui, essa aqui, ela é uma peça de cenografia, né? A gente fez as luminárias para cenografar o show da Lila. Então, a gente estava com Mulher Popular Brasileira. Então, esse é o logo do projeto, né? Que está impresso na peça de cerâmica. Então, a gente começa a costurar as coisas. Na verdade, eu acho que tu já respondeu um pouco, né, da próxima pergunta, que é justamente isso, né? Como é que foi tu decidir trabalhar, então, com a área da cultura, né? Tu fez a formação de jornalista, como jornalista, e aí, quero trabalhar com isso. Como é que foi essa decisão, assim? Eu não tomei essa decisão, mas as coisas foram acontecendo, né? E é bem engraçado até pensar sobre isso, porque eu fui trabalhar em televisão com cobertura política. Trabalhava na TV Assembleia e era vinculado a uma produtora que prestava serviço para a Assembleia. Então, Assembleia Legislativa, não é Assembleia de Deus. E aí, no contexto dessa produtora, existiam vários projetos simultâneos, né? Várias coisas acontecendo. Algumas pessoas trabalhavam comigo na cobertura diária da TV e outras pessoas trabalhavam em outros projetos. E eu queria me envolver com esses outros projetos. Eu comecei a querer me envolver com outros projetos e a Lila sempre me provocava. Eu preciso de um produtor, eu preciso de alguém para produzir, E eu comecei a pensar assim, não, eu posso produzir, né? Eu produzo comunicação, então eu posso produzir cultura. Né? É muito próxima, não é a mesma coisa, mas é muito próxima. A gente pensa em coisas diferentes, em processos diferentes, mas é muito semelhante a maneira de fazer. Né? O que precisa ser feito para o show acontecer? Eu preciso de cenário, eu preciso de figurino, eu preciso pensar a bilheteria, eu preciso pensar o lugar. Então, quando a gente vai fazer um trabalho em televisão, é a mesma coisa. A gente começa a pensar onde é que vai ser, qual vai ser o cenário, como é que vai ser a luz, como é que vai ser o som, como é que vai ser... Né? E aí a gente vai decupando a produção e vai abrindo o que eu preciso fazer. Né? E aí eu conversei com ela, a gente, vamos tentar. E ela tinha o projeto Mulher Popular Brasileira, que é um show de música de mulheres, e ela fala muito, né, sobre a vida dessas mulheres, e a gente começou a construir isso. E aí eu comecei a me envolver, comecei a gostar, né, e aí com a pós-graduação eu comecei a me profissionalizar nisso. E aí fui buscar entender os mecanismos de fomento, comecei a me envolver com a parte mais de gestão cultural mesmo, né? De pensar um projeto, de propor um projeto para política pública, né? A gente se envolveu com a Secretaria da Cultura, aí a gente começou a trabalhar com o RS Criativo, que é um projeto da Secretaria de Cultura do Estado. Então, assim, as coisas foram meio que acontecendo a partir das oportunidades que surgiram, né? A vida me tratou muito bem, né, Madi? Eu posso dizer assim, eu sou privilegiado por ter tido a oportunidade de estar nesses espaços fazendo comunicação e me aproximando da cultura, me aproximando da produção de arte. Então, acabou que uma coisa foi levando a outra e a decisão foi de querer conhecer, de querer se envolver,
né? Tipo, eu não vou trabalhar, não vou ser produtor cultural, eu não vou ser diretor de show, mas eu vou experimentar isso aqui. Que além do teu trabalho como jornalista e produtor cultural, né, tu tá desenvolvendo também um trabalho com cerâmica, escultura. Inclusive, tu já fizeste exposição das tuas obras, não? E aí, tu poderia falar um pouquinho pra gente como é que foi isso e aí quais são os teus próximos passos, né? Eu digo que o barro é uma companhia muito agradável, assim, eu gosto de estar na companhia do barro, né? E foi um presente também da vida, a minha relação com a Michelle e o Le Petit, né? Que a Michelle veio fotografar um show nosso, né, um show da Lila, e aí ela estava num processo de abrir o Le Petit, que é um estúdio de arte, que ela produz cerâmica, ela dá aula de cerâmica manual, o companheiro dela, o Paulo, dá aula de cerâmica no Torno, e eu me aproximei e ela me convidou, vem conhecer o ateliê, ela estava naquele processo de abertura, né, de implantação do ateliê, e elas, vem conhecer o ateliê. E aí eu disse para elas, eu não tenho habilidade manual nenhuma, não sei trabalhar com as mãos, né? Se eu não consigo fazer nada, não vai ficar nada bom. E elas, como é que tu sabe se tu não experimentou? Né? Vem no ateliê, faz uma aula, vê se tu gosta, né? Experimenta, depois tu vai dizer se tu gosta ou não. E aí eu fui. E quando eu fui, eu fiz aquela primeira aula de aprender a amassar o barro, de tocar na argila, de sentir a textura do barro e ver o que ele é capaz de fazer, né? E descobri que é um universo gigantesco, né? A cerâmica, ela é uma coisa incrível, assim, por ser uma arte também, não sei se dá para dizer milenária, eu acredito que possa ser, né? Mas a gente tem um sem número de materiais, tem uma grande quantidade de técnicas, de procedimentos. E aí comecei a descobrir isso, comecei a me envolver, né, e comecei a fazer aula no ateliê da Michelle. A Michelle é muito, muito detalhista, né, e aí ela trazia as histórias das técnicas, ela falava dos materiais, né, de como construir cerâmica manual e tal. Então a gente começou a se envolver muito com o ateliê. Logo eu virei bolsista do ateliê e comecei a ir para lá 2, 3 vezes por semana, né? Começava a fazer o trabalho administrativo do ateliê, digamos assim, né? De limpar o curvim, de limpar as ferramentas, de organizar o ateliê. Então eu comecei a me envolver com essa parte gerencial, né, do ateliê, que é um lado que as pessoas às vezes não percebem, né? Um ateliê dá trabalho, a manutenção de um ateliê dá trabalho, não é só a produção da arte ali dentro, né? Tem a manutenção do espaço, a limpeza, a organização das ferramentas, a catalogação dos materiais. Então a gente fazia listas, levantamentos, quais os esmaltes que tem, né? Quais os materiais que a gente tem para trabalhar. E aí comecei a esculpir, comecei a fazer escultura. E isso me deixou muito apaixonado, né? E a cerâmica é sempre uma surpresa, porque a Michelle costumava dizer que a cerâmica é a arte do desapego, e é mesmo. Porque a peça pode quebrar a qualquer momento no processo de produção, ela pode explodir no forno, ela pode... Quando tu abre o forno e olha para a peça, diz, nossa, né? Porque o resultado, ele é sempre uma surpresa, né? Porque pode atingir uma temperatura X que não chega à cor que tu planejou, ou passada a temperatura, teve uma peça minha que derreteu no forno, né? Tipo, o esmalte todo escorreu, a peça grudou no forno, foi uma sujeirada e tal. E isso é muito bacana de ver e de imaginar, assim, isso eu fiz com a minha mão, né? E agora é uma peça de cerâmica. É uma coisa que parecia lá atrás muito distante e hoje faz parte da rotina, faz parte do dia a dia, né, de amassar o barro, de brincar com o barro, né, e às vezes uma brincadeira, ali tu pega um pedacinho de barro e vai mexendo e tal, quando tu vê assim, eu vou queimar isso aqui, vou levar isso pro forno, e aí tu bota no forno e quando tu vê, tu tem uma peça que é espontânea, né, e o barro quis ser aquilo, o barro te levou àquele processo, é muito bacana, assim. E aí tu falaste um pouquinho sobre a tua conexão com o Ateliê 1, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que foi tu conhecer o Ateliê 1, te conectar com os artistas. Foi através da Michelle, claro, né? Eu já era aluno dela lá no Ateliê e ela me convidou para uma reunião no Ateliê 1
E aí eu disse, olha, eu não sou artista, eu faço, né, aula contigo, né, mas eu não tenho condição de me associar a um coletivo de arte e tal. E ela, vem de novo, né, aquela mesma história, vem conhecer, vamos lá, né, o Ateliê 1 tem uma importância tão grande, né, de mobilizar, de organizar, de reunir, porque se a gente hoje em dia não trabalhar de forma coletiva, a gente não chega em lugar nenhum. E aí acabei me associando ao ateliê e fui designado para dois grupos, né, que era o núcleo de cerâmica e escultura e o núcleo de comunicação. E naquela época, isso foi lá por 2019, eu acho, não me lembro agora exatamente o tempo, a gente começou a ter algumas reuniões, a conversar sobre projetos, a como organizar as coisas. A gente estava numa fase muito conturbada da produção cultural no Brasil. A gente tinha muita dificuldade, a gente ainda tem, mas já em 2019 a gente tinha muita dificuldade de acessar editais, né? Os editais, eles eram muito elitistas, né? Eram empresas grandes que conseguiam os editais, eram artistas grandes que conseguiam acessar os editais, e a gente estava tentando furar essa bolha, né? E aí a gente começou a trabalhar na produção de algumas coisas. Inclusive, naquela época já se pensava na TV1, né, em construir a TV1, tinha uma ideia de fazer uma rádio web, e que bom que hoje a TV1 está no ar, né, as produções estão acontecendo, o ateliê está funcionando, apesar do baque da pandemia, né, as mudanças, né, que aconteceram nesses últimos anos são muito profundas. A gente precisa reaprender a estar junto, né, precisa reaprender a se organizar coletivamente. Eu acho que a pandemia contribuiu em alguns aspectos para a gente se aproximar de outras formas e também conseguir alcançar mais gente, né? A gente no Le Petit começou a desenvolver o curso online, desculpa, e a gente conseguiu a Michelle começou a ter matrículas de outros estados, quer dizer, a gente teve mais oportunidades de estar junto de outras formas. E no Ateliê 1 também, né? A gente vê gente que está longe por várias razões. O Alejandro foi morar em outra cidade, né? Tem gente que foi morar em outra cidade e continuou o trabalho, continuou próximo. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade para continuar engajado de forma coletiva a produzir as coisas. É muito importante que a gente mantenha esses vínculos, que a gente mantenha esse trabalho de pensar a produção artística, de pensar a produção cultural de forma coletiva, para que a gente chegue num futuro próximo, eu espero, com mais oportunidade para todo mundo, né? A gente sabe que o trabalho com cultura, com arte, né, é muito desafiador, principalmente no Brasil, né, principalmente nos últimos anos. E eu gostaria de saber quais são os desafios, né, que tu enfrentaste já, que tu ainda continua enfrentando, mas também quais são as recompensas, né, que todo esse trabalho, que toda essa trajetória, que toda essa relação com a arte, com a cultura te traz. Vida. É isso que traz. Eu acho que trabalho com produção cultural e com a arte é sinônimo de vida, né? Eu pelo menos me sinto vivo quando eu tô com a mão no barro, quando eu tô escrevendo um projeto, quando eu tô pensando uma produção. Mas é um desafio enorme também, porque a gente tem que pensar em como financiar isso. E normalmente as políticas de financiamento a gente tem dificuldade de acessar, né? Porque existe uma desvalorização do trabalho da arte, né? Porque a gente ainda pensa, né, naquela lógica que vem lá desde criança, né? Tá fazendo arte como um xingamento. Por que é xingamento fazer arte, né? Por que quando a gente pensa as nossas profissões, né, a gente não pensa assim, eu quero ser artista, né? Eu nunca vi uma criança dizer assim, o que vai ser quando crescer? Eu vou ser artista. Não se escuta isso, porque não existe uma cultura de valorização do trabalho da arte, né? E o trabalho, eu estou fazendo mestrado em turismo e numa linha de turismo, hospitalidade, cultura e educação, e nesse processo a gente tem estudado muito trabalho, né? E o trabalho é um grande desafio em todas as áreas. E eu acho que na cultura e na arte
é muito maior esse desafio, né? Porque a gente precisa valorizar esse profissional num tempo em que o trabalho, de uma forma geral, é precarizado. Então, se o trabalho tradicional do bancário, né, o trabalho do motorista, o trabalho do empresário, né, o trabalho do gestor, do administrador, são trabalhos já precarizados, e aí a gente pensa a uberização, né, que está acontecendo aí, como é que a gente vai uberizar o trabalho em arte? Como é que vai ser o futuro do trabalho de uma maneira geral? E se o trabalho do artista já vinha sendo pouco valorizado, nesse novo cenário de reforma trabalhista, de precarização de todos os trabalhos, de todas as profissões, da mão de obra, né, das pessoas para todas as áreas, na cultura e na arte não vai ser diferente. Então, como é que um sujeito que vive da sua arte vai conseguir produzir? Porque a produção em arte é diferente. Eu não consigo dizer assim, eu vou produzir 3 peças hoje, né? Eu vou pintar hoje um quadro, né? Como é que eu vou quantificar o meu tempo da produção de arte? Como é que eu vou precificar isso? Né? Tem esculturas que a gente demora meses para produzir. Né? E quem é que paga meses de trabalho para um sujeito produzir arte? Né? Então é um processo muito complicado, é muito complexo isso. Por outro lado, a gente tem também uma situação de maior liberdade hoje, né? Nesse cenário pandêmico, onde a gente aprendeu a utilizar várias ferramentas, a gente tem outras oportunidades, outras formas de produzir arte, né? E eu acho que o artista, ele é também um experimentador. Né? A gente experimenta os materiais, a gente experimenta as ferramentas, as tecnologias, e a gente pode, às vezes, até criar novas formas de utilizar elas. Gostaria de te pedir, assim, para falar alguma coisa para quem está pensando em ou se conectar um pouco mais com a arte ou se conectar um pouco mais com a cultura nesse cenário que a gente está vivendo. Pensar que vale a pena, né, Madia? É difícil, mas vale a pena. Quando a gente vê uma peça pronta, né, quando a gente bota no ar um programa, quando a gente bota no ar um show, né, e a gente vê as pessoas aplaudindo, vê as pessoas sorrindo, vê as pessoas chorando, né? Então, assim, vale muito a pena, a recompensa é muito grande, né? O trabalho é muito grande, às vezes a gente se frustra no processo, né? A gente tem que buscar alternativas, contornar as coisas, mas o resultado, quando acontece, o resultado é maravilhoso, assim. Ver as pessoas interagindo com a tua produção é uma coisa que acho que não tem preço. Eu gostaria de te agradecer, primeiramente, né, por tu ter aceitado, né, por tu ter disponibilizado, por tu ter compartilhado com a gente aqui tanto saber. E eu gostaria de te perguntar como é que as pessoas que vão te ver aqui, vão te ouvir, podem continuar te acompanhando, né? Eu tenho um canal no YouTube que a gente produz o material da Alice, né, da Lila, que é o Lila Borges, né, o canal da Lila Borges, onde a gente disponibiliza a maior parte das nossas produções de show e na área de música. Eu tenho o meu próprio canal no YouTube, que é o Carlos Rames, que é um canal onde eu compartilho os meus trabalhos como jornalista, né, as minhas produções audiovisuais. Eu tive um programa sobre educação agora na pandemia, que a gente discutiu as questões relacionadas ao desafio da sala de aula em tempo de pandemia. Tem um programa sobre feiras e festas no interior do estado, que está lá no canal também. Então tem esses 2 canais. E as redes sociais, né, que são o nosso grande canal de comunicação. Eu falo sobre cerâmica no meu Instagram, que é também @carlos.rames, né, e o Facebook está um pouco abandonado agora, nesse momento, né, mas talvez daqui a pouco a gente volte a produzir conteúdo. Então, obrigado pelo convite, inclusive. É bom ter esse tipo de espaço, né, para a gente compartilhar as nossas experiências e talvez até sugerir para alguém, né, faça arte, interaja com a cultura, produza, né, se tem vontade, vai lá e faz, te joga, porque vale muito a pena. Obrigado e parabéns pelo programa de vocês.